Meus irmãos, no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 18, tá bom? Tá certo, eu leio para os irmãos a partir do verso 1, a parábola do juiz iníquo, ou do juiz injusto. Lucas capítulo 18, verso 1. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Você pode manter a sua Bíblia aberta aí nessa parábola, Lucas capítulo 18, a parábola do juiz iníquo. Meus irmãos, a oração, ela é uma atividade, uma ação, parece que contrária à nossa natureza. Perseverar em oração não é algo fácil. Parece que é lutar contra uma inclinação que não é a nossa. E, de certa forma, desde a mais tenra idade, nós aprendemos algumas regras, tipo aquelas regras da autossuficiência, aquelas regras relacionadas à autoconfiança, aquelas regras relacionadas à luta, pela independência, e de repente vamos nos tornando extremamente autônomos, independentes, autossuficientes, e começamos a acreditar que realmente o poder está em nossas mãos. Mas o poder não está em nossas mãos. Olhamos para a nossa vida, olhamos alguns desafios, contemplamos e de repente queremos vencer por nós mesmos, e nesse ímpeto colocamos a oração de lado, colocamos a oração em segundo plano, e parece que a nossa vida de oração não é mais a nossa prioridade. Algumas pessoas, quando passam por algumas situações, elas deixam de orar, e algumas chegam até ao absurdo de pensar assim: bom, eu não tenho orado e Deus tem outras coisas mais importantes para fazer, Deus tem que cuidar de todo o universo, Deus tem que cuidar de todos os anjos, Deus deve estar muito ocupado com outros problemas, e certamente os meus problemas são insignificantes para Ele. Algumas pessoas vão levando a vida nessa autossuficiência, nessa independência, e acabam agindo dessa forma. Pessoas que pensam dessa forma acreditam que esse Deus glorioso e santo, Ele cuida dos lírios do campo, Ele também cuida dos pássaros, das árvores, mas talvez Ele não tenha tanto interesse na minha vida ou nos meus pequenos ou grandes problemas. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui com um propósito. Deus trouxe você aqui nesta noite porque Ele quer te ensinar algo muito importante. Ele quer mostrar para você que Ele, o Criador, tem prazer em ouvi-lo. E Ele tem prazer em manter comunhão com os seus filhos.
Deus quer mostrar para você que Ele tem prazer em cuidar de você, Ele tem prazer em socorrer você, Ele tem prazer em ajudar você, porque você, sendo filho do Todo-Poderoso Deus, por meio de Cristo Jesus, pode acreditar que por meio dessa comunhão, por meio desse acesso, você tem os recursos necessários para viver uma vida totalmente para a glória dEle. Não tenha dúvida, Deus como Pai, Ele deseja um relacionamento íntimo, próximo, um relacionamento amoroso com os seus filhos. Se nós olharmos, por exemplo, meus irmãos, o ministério de Cristo aqui na terra, vamos perceber que o tempo todo Ele estava em comunhão com o Pai, o tempo todo Ele estava buscando o Pai. Aqui no Evangelho de Lucas, se você ler todo o Evangelho, várias vezes é citada as histórias de Cristo, né? Cristo se afastando para buscar o Pai, Cristo indo para alguns lugares secretos para buscar o Pai, Cristo Jesus indo para o jardim para buscar o Pai, Cristo Jesus ensinando os discípulos a buscarem o Pai. O Senhor Jesus Cristo, durante todo o seu ministério, manteve essa comunhão íntima e profunda com o Pai. E por meio dessa parábola, meus irmãos, Jesus Cristo nos ensina um princípio muito importante. E você precisa entender esse princípio e colocar em prática esse princípio. É um princípio sobre a oração. Ele diz aí no versículo 1, diz o texto: disse-lhes Jesus uma parábola, uma história retirada ali do cotidiano, do dia a dia, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Nós vamos começar vendo aqui os personagens dessa parábola e depois vamos apresentar algumas lições, e essas lições servem como fonte de encorajamento para que você saia daqui decidido a buscar mais a presença de Deus, para que você saia daqui com aquele espírito de maior dependência do Senhor Deus, para que você saia daqui assim: eu entendi, Deus quer um relacionamento, Ele não é simplesmente um supridor de necessidades, Ele é um Pai amoroso que quer nos ouvir. Pois bem, vamos começar então falando sobre os personagens dessa parábola e em seguida traremos algumas lições para a nossa vida. Em primeiro lugar, meus irmãos, o texto bíblico fala sobre um juiz iníquo. Aí no versículo 2 diz que havia em certa cidade um juiz que não temia Deus, nem respeitava homem algum. Então, Jesus Cristo começa descrevendo a figura de um juiz de uma certa cidade, e ele lança aqui duas ideias básicas acerca desse juiz. Em primeiro lugar, Jesus Cristo diz que esse juiz ele não temia a Deus. Esse juiz desonesto, mau caráter, esse juiz injusto e sem temor a Deus, ele agia com toda a injustiça, com toda a perversidade, com toda a maldade. Ele não tinha um coração amoroso, inclinado para socorrer os menos favorecidos. Ele era um juiz anti-Deus, né? Ele era um juiz anti-Deus. Ele não se importava com o juízo de Deus. Ele ignorava o fato de que um dia teria que prestar contas a esse Deus. Ele não se importava com Deus, não se importava com a palavra de Deus, não se importava com os seus atos diante de Deus. Ele era contra Deus. Diz o texto que ele não temia Deus. E em segundo lugar, Jesus Cristo diz também que ele não respeitava homem algum. Alguém que não teme a Deus no coração, geralmente não respeita homem algum mesmo. E o texto diz que ele não respeitava homem algum. Nós estamos aqui, meus irmãos, diante de uma pessoa que é a personificação do mal. Esse juiz é a personificação do mal, é um ser desprezível, uma pessoa egoísta, sem compaixão, sem ternura, sem amor, alguém que não expressava nenhum tipo de misericórdia, nem para com os mais necessitados, como diz o texto aqui, no caso da viúva. Para ele, as pessoas não eram importantes. Para esse juiz, as pessoas, elas poderiam ser abusadas, elas podiam ser desrespeitadas, oprimidas. Ele pouco importava com o bem-estar das pessoas. Além disso, meus irmãos, ele não se importava com a sua própria honra. Podemos dizer que ele era sem vergonha. Ele não se importava com a sua própria honra. Ele não se importava com a sua péssima reputação.
na sociedade. Ele não ligava para absolutamente nada. E além de tudo, era um homem que praticava injustiça. Injustiça. Veja, esse juiz perverso, frio, né, indiferente, insensível, esse juiz é o tipo de pessoa, meus irmãos, que nós jamais esperaríamos receber algo bom ou justo. E esse é o quadro que Jesus pinta: um juiz perverso que não temia a Deus. Na mesma cidade, agora entra o segundo personagem, havia uma viúva. Então diz o texto no verso 3, olha lá: havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. No mundo de hoje, meus irmãos, apesar das dificuldades, né, nós passamos por dificuldades, e as viúvas também passam por dificuldades, mas no mundo de hoje, as viúvas ainda podem lutar pelos seus direitos, e as viúvas também têm alguns direitos. Elas podem administrar os seus bens, elas podem receber a pensão, a aposentadoria, podem lutar por uma série de coisas, podem trabalhar. É difícil muitas vezes a vida para a viúva, mas naquele contexto, no contexto do Oriente, meus irmãos, era bem diferente, porque as viúvas, elas não possuíam, muitas delas não possuíam instrução, não possuíam trabalho, não possuíam propriedades, não gozavam de nenhuma posição social, não possuíam dinheiro, não possuíam poder. Então, como que uma viúva sobrevivia? Ela sobrevivia por meio dos filhos, se tivesse, ou se não por meio do pai, ou até mesmo do cunhado, que estendia ali, né, a sua tenda e dava um abrigo para a viúva. E se ela não possuísse pai, filhos, alguém para dar suporte, geralmente as viúvas se tornavam pedintes, mendigas. A lei de Deus protegia as viúvas, mas o coração pecaminoso do homem colocava a viúva em segundo plano. E a viúva, retratada por Jesus Cristo nesse texto, ela enfrentava um problema na justiça. Talvez alguém usou de uma fé e abusou ali dos seus recursos, dos seus poucos recursos, ou quem sabe ela foi impedida de receber algo por direito. A passagem, ela não revela exatamente o tipo de tormento que esta viúva estava enfrentando, mas ela enfrentava um adversário, diz o texto. Ela enfrentava um perseguidor. Ela enfrentava alguém que não queria realmente o seu bem, mas queria o seu mal. E ela estava perdendo a sua causa na justiça. E essa viúva não tinha ninguém para interceder por ela. Ela era sozinha, não havia nenhum parente para interceder. E a única esperança dessa mulher, quem era? Era o juiz. Uma situação desesperadora. Uma mulher totalmente carente, abandonada, cuja única esperança era o juiz da cidade. E o que ela fez? Diz o texto, ela foi até o juiz. Esse juiz precisa julgar a minha causa. Ela foi até o juiz e então ela disse: julga a minha causa contra o meu adversário. Ela não ficou de braço cruzado, ela tomou uma atitude. E ela acreditava que a sua única esperança era o juiz, e de fato a única esperança para aquela mulher era o juiz. Mas a única esperança dela era um juiz mau caráter, era um juiz corrupto, injusto, era um juiz que não se movia por compaixão, por misericórdia, por amor. A única esperança dessa mulher era um juiz egoísta, cheio de pecado. Mas ela não desistiu. Se vocês olharem na continuação do texto, vejam o que diz o versículo 4, a perseverança dessa mulher. Olha o verso 4. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha a molestar-me. Se essa viúva tivesse pedido um conselho para um amigo naquela época, né, o que você acha? Devo ir até o juiz ou não? Possivelmente ela ouviria a seguinte resposta: ir ao juiz da cidade? Você está brincando. Ele não vai te atender, ele não vai te receber, ele não vai te ouvir, ele vai te expulsar do tribunal. Possivelmente algum amigo diria isso: esse homem, ele é mau.
E você é uma viúva, pobre, miserável. Você não tem ninguém para interceder por você. Mas a gente percebe aqui, meus irmãos, o espírito dessa mulher da parábola, né? De forma perseverante, ela vai lá, mesmo sabendo dos vários obstáculos, e ela faz a sua súplica, julga a minha causa, e diz o texto que o juiz, mesmo sabendo que a causa era justa, ele não atendeu a princípio, ele resistiu, não atendeu aquela viúva, não, ainda não, mas a viúva foi implacável. Eu imagino que todos os dias ela estava lá, né? Suplicando, estava todos os dias pedindo. Apesar de ser ignorada, ela não desistiu, porque ela entendia que aquela era a sua única esperança. Então ela pensava consigo mesma: esse juiz, ele pode ser cruel, esse juiz ele é insensível, esse juiz não tem compaixão, não tem amor, mas esse juiz, ele é a minha única esperança. Meus irmãos, que coisa terrível você ter como a sua única esperança alguém mau, alguém cruel, alguém que não quer o seu bem. Ela possuía como única esperança alguém que não se importava com ela, alguém que a desprezava, fazia pouco caso, mas a única esperança dela era exatamente esse juiz. Mas ela pensou consigo: de alguma forma eu tenho que convencê-lo. E ela partiu em busca do seu propósito e começou a importuná-lo todos os dias. E ela pensou: eu vou segui-lo no trabalho, eu vou segui-lo lá na sua casa, eu vou procurá-lo, eu vou ficar em cima dele até que ele julgue a minha causa e me mande para a prisão. Mas dá para perceber o drama que Jesus Cristo está colocando para nós? Ele está mostrando uma mulher carente e dependente, que necessitava urgentemente de ajuda, e que a única pessoa que podia ajudá-la era alguém indisposto. A insistência da viúva funcionou? Sim. Veja então o que o juiz disse, né? Ele disse assim no verso 4: ainda bem que eu não temo a Deus nem respeito homem algum, todavia eu vou atender essa mulher. Essa mulher está me importunando, eu vou julgar a sua causa, porque senão ela vai me molestar. A ideia de molestar é que ela vai começar a me agredir. Ele não atendeu essa viúva, meus irmãos, por amor. Ele não atendeu essa viúva por misericórdia, por compaixão. Ele atendeu essa viúva porque ele não aguentava mais ser incomodado. Ele não aguentava mais ser irritado. Ele diz assim: olha, essa mulher, ela está me molestando todos os dias, ela vai me deixar doido. Alguém faça alguma coisa, atenda essa mulher, porque eu não aguento mais. Ele entendeu que não tinha jeito, né? Essa mulher vai me importunar a vida inteira. Eu vou morrer com essa mulher no meu pé se eu não tomar uma decisão. E o juiz, então, cruel e resistente, foi derrotado pela persistência da viúva pobre e humilde. E assim, aquela mulher recebeu o que pertencia a ela, e a sua causa foi, então, julgada. Basicamente, essa seria a explicação, meus irmãos, da parábola. Não podemos esquecer que Jesus contou essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Agora vamos para o versículo 6 e 7. Vamos ver o que Jesus Cristo disse. Verso de número 6. Ele diz assim: então disse o Senhor: considerai no que diz o juiz iníquo, ou o juiz injusto. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Infelizmente, algumas pessoas fazem uma aplicação incorreta dessa parábola, como se nós fôssemos semelhantes a essa viúva, sabe? Nós somos o povo empobrecido, impotente, nós somos o povo miserável e nós não temos a quem recorrer em tempos de tribulação. Nós não nos assemelhamos a essa viúva. E alguns vão um pouquinho mais além e fazem uma outra ligação entre o juiz e Deus, como se o juiz fosse uma figura que representasse o próprio Deus, né? Um ser assim distante, um ser que não tem prazer em nos abençoar.
E você precisa ficar azucrinando a mente de Deus, os ouvidos de Deus, para que Ele possa ouvir as suas orações. Se você ficar azucrinando bastante, persistindo bastante, talvez você arranque alguma bênção das mãos de Deus, por sua insistência. Mas, meus irmãos, a intenção de Cristo não é ensinar isso. Essa é uma parábola por meio da qual Jesus nos ensina através de contraste. O ponto central da parábola é o contraste que Jesus faz. Ou seja, em primeiro lugar, nós não somos semelhantes a essa viúva. Sabe por quê? Porque nós não somos pessoas abandonadas. Diz o texto bíblico, esse texto diz que nós somos filhos o quê? Escolhidos. O texto bíblico diz que somos filhos escolhidos, eleitos e amados do Pai. Meus irmãos, nós não somos como essa viúva, nós fazemos parte da família de Deus. Ele mesmo, com o seu eterno amor, nos alcançou. Por meio da sua benignidade, Ele nos atraiu. E em segundo lugar, o nosso Deus, Ele não é semelhante ao juiz da parábola. Muito pelo contrário, o nosso Deus, Ele é diferente. O nosso Deus se importa com os seus filhos, que somos nós. E nós não precisamos, meus irmãos, ficar azucrinando os ouvidos de Deus para chamar a sua atenção. Nós já temos a sua atenção. Nós já temos o cuidado do Pai sobre nós. Então, vamos pensar um pouquinho na figura da viúva. A viúva, ela não desfrutava de um pai bondoso. Ela não desfrutava de um pai bondoso, um pai que pudesse socorrê-la naquele tempo de aflição. Mas presta atenção, nós temos um pai bondoso. Meus irmãos, nós temos à nossa disposição 24 horas por dia, o caminho aberto para chegarmos à presença de Deus. Nós podemos não apenas chegar diante de Deus, mas podemos falar com Deus, porque o Senhor Deus, o nosso Pai, Ele tem prazer em nos ouvir, e Ele tem prazer em nos abençoar, Ele tem prazer em nos socorrer, porque Ele é o nosso Pai. Às vezes, durante a semana, algumas semanas são mais corridas do que outras, tanto na minha vida quanto na sua vida, Tem semana que voa, não é assim? E o pastor também, meus irmãos, na vida pastoral, assim, tem semana que, algumas semanas, realmente eu fico muito ocupado e cheio de afazeres, e tem as visitas, aconselhamento, e uma série de outras tarefas, decisões administrativas, e nós vamos ficando sem tempo. Mas, meus irmãos, se eu ouvir a voz do meu filho, de um dos dois, no telefone, eu não digo assim, eu não tenho tempo. Eu tenho o maior prazer de escutá-los. Eu tenho prazer em ouvi-los. Por mais ocupado que eu esteja, eu tenho sempre prazer em ouvir, porque eu amo ouvir a voz dos meus filhos, eu amo suprir as necessidades dos meus filhos, e eu amo ver os meus filhos felizes. E é sempre assim, por mais ocupado que você esteja, por mais atarefado que você esteja, você nunca estará ocupado demais para atender o seu filho. Você nunca estará ocupado demais para receber o seu filho. A qualquer hora, por qualquer motivo, você vai estar sempre ali disposto a ouvi-lo e suprir assim a sua necessidade, porque você é pai. E ele, como filho pequeno que é, ele depende de você. Deus, meus irmãos, Ele nos trata exatamente assim. Ele é diferente daquele juiz iníquo. Ele nos atende, meus irmãos, não porque nós ficamos azucrinando, como eu disse já, aos seus ouvidos e tentando chamar a sua atenção. Deus é o nosso Pai, e nós devemos orar sempre a esse Deus maravilhoso, sem jamais desanimar, sem jamais esmorecer. Você precisa entender que todas as vezes que você dobra o seu joelho, você não está diante de um juiz perverso que quer o seu mal, você está diante de um Pai bondoso, um Pai que ama ouvir a sua voz, um Pai que tem prazer em ouvir a sua voz, um Pai que tem prazer em abençoar os seus filhos.
Seria um absurdo nós pensarmos na possibilidade de um filho falando com Deus e Deus olhando para o seu filho e dizendo assim: olha, eu não tenho tempo para ouvir os seus problemas. Por favor, não me amole agora. Eu vou cuidar de todos, mas eu não vou cuidar de você, porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu resolvo o seu problema sozinho. Meus irmãos, Deus, Ele não nos trata assim. Se um dos meus filhos me disser: pai, eu preciso falar contigo, eu suplico, por favor, me ajude, eu preciso da sua ajuda, o que eu vou fazer? O que você faz? Você diz assim: pode falar, o que estiver ao meu alcance, eu vou fazer. Qual é a sua necessidade? Eu terei prazer em suprir a sua necessidade. Como disse Jesus em Mateus capítulo 7. Meus irmãos, Deus nos ama infinitamente mais do que nós amamos os nossos filhos. Deus, o nosso Pai, Ele está atento às suas necessidades. Deus, Ele conhece as suas dores. Deus conhece os seus dramas. Deus conhece as suas aflições. Deus conhece os seus problemas e Ele tem prazer em ouvir a sua voz. Esse Deus glorioso, Ele tem prazer em suprir as suas necessidades e te suprir com as suas próprias bênçãos. Nós, meus irmãos, nós não precisamos, ficar amolando, vamos colocar assim, ou irritando. Nós não precisamos nós não vamos ganhar a atenção de Deus pelo cansaço. Não é isso que a parábola está nos ensinando. O que Jesus está nos ensinando é que o Senhor Deus, diferente daquele juiz, Ele tem interesse real pela nossa vida. Ele tem interesse real pela nossa família. Ele tem interesse real em nos ajudar e nos abençoar. E Ele tem poder para nos suprir. Ele é todo poderoso e todo bondoso. Bondade e poder estão em suas mãos. Deus, meus irmãos, Ele é o contrário daquele juiz. Deus é santo, Deus é justo, Deus é sábio, Deus é atencioso, Deus é misericordioso, e nós temos o seu amparo, temos o seu consolo, nós temos o seu conforto. Ele nos renova, Ele nos supre, Ele nos revigora internamente. O texto bíblico diz também que Ele, por sua justiça, Ele atende os filhos que sofrem. Por Ele ser justo, diz o texto, meus irmãos, que Ele é compassivo para com aqueles filhos que estão sofrendo injustiças, para com aqueles filhos que estão passando por perseguições, calúnias, maus tratos. Ele é justo também para com aqueles filhos que estão sendo trapaceados. Diz o texto que Ele fará justiça aos seus eleitos. Ele fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele noite e dia. Jesus disse: pode parecer demorado, mas eu vos digo que depressa esse Deus bondoso, esse Deus que nos ouve, esse Deus fará justiça. Obviamente, meus irmãos, o meu tempo, o seu tempo, ele não é o tempo de Deus. Para nós às vezes parece demorado, mas não é demora. Deus está sempre em ação. Não é demora, é preparo, é preparação. Até a aparente demora de Deus é um plano maior. Ele está trabalhando em nós, Ele está nos mudando, mas a justiça sempre virá, meus irmãos, porque o nosso Deus, Ele é justo. E a justiça final, que vai vindicar todo tipo de maus tratos ou injustiças que sofremos na terra, ela ocorrerá quando o Rei da Glória voltar. Quando o Rei da Glória voltar. Mas eu quero caminhar aqui no versículo de número 8. Jesus diz assim, no verso 8, a segunda parte. Ele disse: contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Quando Jesus Cristo voltar, obviamente que haverá muitos cristãos e filhos, de Deus aqui na terra, sem dúvida. Mas será, diz o texto, será que ele encontrará essa fé que persevera, essa oração que mantém, que não para? E eu creio que Jesus fez essa pergunta para que cada um de nós
pudesse responder por si próprio, porque Ele pode voltar exatamente agora. Será que nós temos expressado essa fé, essa confiança? Será que nós temos orado com essa intensidade ao nosso Pai? Eu quero concluir dizendo o seguinte, meus irmãos, bons pais desejam sempre dar boas dádivas, bons presentes para os seus filhos. O nosso Deus, sendo infinitamente bom, Ele também se agrada em nos abençoar. Ele também se agrada em te abençoar. Abençoar a sua vida e abençoar a sua família. Talvez nesta noite você esteja vivendo um tempo diferente. Talvez você esteja vivendo um tempo de lutas mesmo, um tempo complicado na sua família, um tempo de dores, talvez dores emocionais, talvez dores físicas. E por conta dessas lutas você não tem orado sempre sem esmorecer, você não tem orado sempre sem desanimar, mas você está desanimado. Então lembre-se dessa parábola, que serve como estímulo e motivação, encorajamento para o seu coração. Por mais que o seu ambiente de trabalho seja hostil, por mais que você esteja enfrentando assim, uma luta espiritual terrível, por mais ou por maior que seja o seu problema, por maior que seja a angústia que você sente na sua alma por conta desse problema, nunca se esqueça que na presença de Deus nós somos reanimados. Na presença de Deus nós somos renovados, nós somos fortalecidos para o combate. O nosso Deus, meus irmãos, Ele está pronto e Ele tem prazer em nos ouvir. O que significa, pastor, orar sempre sem nunca esmorecer? Meus irmãos, orar sempre sem nunca esmorecer significa você manter aquela comunhão afetuosa, aquela comunhão constante, íntima com o Pai, agradecendo ao Pai e suplicando ao Pai. Jesus contou essa parábola para nos mover em direção ao Pai. Talvez nessa noite você, nas suas lutas, tenha se movido também em direção a muitas coisas. Você tem se movido para o lado A, B, C, D, você tem se movido para muitas direções, mas talvez você não tenha se movido por uma posição de joelhos diante do Pai. Esse é o tempo para você ser movido em direção ao Pai. E por que você deve fazer isso? Porque você é diferente da viúva. Meus irmãos, nós somos diferentes da viúva. Essa viúva, ela era, sabe o quê? Uma estrangeira. E nós, pastor, nós somos filhos, eleitos de Deus. Essa viúva não tinha intercessor, mas você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa viúva, meus irmãos, ela não tinha acesso ao juiz. Nós temos acesso direto ao Pai. Essa viúva não tinha nenhuma garantia de que seria ouvida e atendida pelo juiz. Nós temos as promessas infalíveis de Deus sobre a nossa vida, nós podemos buscá-lo. Essa viúva, ela estava num tribunal, buscando o seu direito. Nós não vamos a um tribunal, nós vamos diante do trono de graça e misericórdia, para encontrarmos graça, socorro em ocasião oportuna, como diz a palavra. Essa viúva, ela clamava a um juiz perverso, e nós clamamos a um Deus que nos responde, que nos supre para a sua glória, em primeiro lugar, e para o nosso próprio bem. Então, eu vou pedir para que você curva a sua fronte, e que você pense um pouquinho nesta noite, na sua relação com Deus. A quem você tem buscado? Você tem procurado socorro, graça e força em quem? Senhor, nesta noite nós nos prostramos diante de Ti e reconhecemos, Pai, a Tua bondade, o Teu amor, a Tua graça sobre nós.
Nós te agradecemos, Senhor, porque nós podemos falar contigo. O Senhor tem prazer em nos ouvir, porque somos teus filhos, amados, eleitos, e nós nos achegamos a ti, Pai. Não como aquela viúva completamente abandonada diante de um juiz perverso, mas nós nos aproximamos de ti como filhos. E como filhos, Pai, nós clamamos pela tua intervenção e graça sobre nós, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho, sobre os nossos negócios, sobre a nossa igreja. Tu és todo poderoso e tu és todo bom. Como diz a tua palavra, Pai, se nós que somos pais imperfeitos, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai supremo, poderoso, bondoso, que entregou o seu próprio Filho, ó Deus. Certamente o Senhor nos dá as bênçãos certas, no tempo certo, para a glória do teu nome e para o nosso próprio bem. Abençoe o teu povo aqui nesta noite. Se há algum irmão ou alguma irmã passando por algum vale, passando, ó Deus, por algum momento difícil, que o Senhor mesmo esteja dobrando, Pai, esses joelhos diante de Ti e movendo esse coração à Tua presença. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a orarmos sempre, sem nunca desanimar, a permanecermos na Tua presença, mesmo quando a resposta parece demorada, que permaneçamos ali nos alimentando, nos renovando, Pai, encontrando a Tua graça. É a nossa oração, Senhor, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos